amados, é em nome de Jesus que nos dirigimos ao Senhor nesta manhã, pedindo isso que esse louvor diz. Cubra-nos, abrace-nos em nome de Jesus. Nós necessitamos de Ti, da Tua presença. Precisamos ser transformados pelo Teu amor. Não repulse de nós a Tua presença, querido. Venha nesta manhã, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, e nos revele o Teu querer, a Tua palavra, e nos encha da Tua presença. Indique-nos, Espírito Santo, mostra-nos tudo o que precisamos deixar para que a presença de Deus governe de fato as nossas vidas, reine em cada um dos nossos dias. Amado, cubra-nos, envolva-nos. Nós necessitamos da Tua presença. Assim eu oro, entregando todo o governo deste dia, deste programa, na concha das Suas mãos, em nome de Jesus. Ao explicar a importância da sua morte, Jesus apresentou uma metáfora e disse que se o grão de trigo não morrer, ele ficaria só. Isso está em João 12, 24. Tem coisas que tem que morrer para dar lugar à vida, não tem jeito. E isso acontece constantemente nos nossos relacionamentos. Se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. Se a inveja não morrer, não nasce cooperação. Se o ódio não morrer, não cresce o amor. Nossos relacionamentos constituem um processo dinâmico e cheio de vida, mas certamente com grandes perigos de morte. Vale a pena, hoje, comigo, através do Espírito Santo, fazer um balanço daquilo que deve morrer nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Vale a pena deixar morrer as sementes às quais nos agarramos tantas vezes. E é por isso que elas não estão produzindo os frutos, aqueles que são dignos de arrependimento, de mudança e que trazem para a nossa vida, atraem a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não tem jeito. Existem coisas que precisam morrer dentro de nós. Bom dia, amados. Essa semana o Espírito Santo trouxe-me essa revelação bem no início da semana. É claro que já
há pelo menos mais, desde semana passada, eu ouvi esse primeiro louvor, cubra-me, abrace-me, desejando ter isso do Senhor mais que tudo, precisando disso. Mas, na verdade, quando o Senhor se revelou, Ele disse que desejar a glória de Deus, desejar a presença de Deus, todos nós desejamos. Desejamos e precisamos. Queremos. E muitas vezes buscamos com esta presença dEle fazermos o quê? Sermos milagrosamente curados. Toda vez que o Senhor está perto, alguma coisa sobrenatural acontece. Acontece que tem alguma coisa que às vezes nos impede de atrairmos essa presença de Deus, ou várias coisas talvez. E eu aprendi com isso numa passagem que Deus me deu esta semana. O chamamento do profeta Isaías. Um momento na Bíblia com muita intimidade dele com Deus, aonde a presença de Deus foi tão grande, mas tão grande, que Isaías cai com o rosto em pó e diz: ai de mim, que vi o Senhor. Ah, queridos, ai de mim que vi o Senhor. Hoje, através do sangue de Jesus, temos acesso a Deus em nome de Jesus e temos o Espírito Santo nos trazendo as revelações. Mas para que haja crescimento, espiritual, tem muita coisa em mim que precisa morrer. Tem muita coisa do temperamento da velha criatura, como medo, complexos, pensamentos contrários. Eu decido, eu faço isso, eu sei, que precisa morrer para dar lugar ao novo de Deus. No caso de Isaías, já comissionado profeta de Deus, já tinha escrito pelo menos 5 livros na Bíblia. O que teve que acontecer foi a morte do rei Urias. A pergunta de hoje é: qual Urias você precisa que morra na tua vida para que você contemple com plenitude a intimidade com Deus? É isso, ou sobre isso, que o Espírito Santo quer tratar na manhã desse dia. Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Quando eu choro, minhas lágrimas sem enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações.
ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. A vida cristã, queridos, é progressiva. E eu estou certa de que Deus quer que provemos cada vez mais da sua presença. Essa experiência de Isaías foi um momento na vida dele em que ele galgou no relacionamento com Deus. O livro do profeta Isaías é muito bonito e é o que mais fala do reinado de Jesus, do reinado messiânico de Jesus, do nosso maravilhoso conselheiro, do nosso príncipe da paz. Ali está escrito também: eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Porque ainda que uma mãe se esquecesse do filho, por certo eu não me esqueceria de ti. Eu tenho teu nome gravado na concha das minhas mãos. Tu não estás sozinha, nunca mais serás conhecida como desolada, mas eu sou aquele que velo por ti, cuido de ti. Farei ornamentos nas suas portas, cuidarei dos seus filhos e tantas outras promessas. Se andares pelo fogo, não te queimarás. E ainda que passe pelas águas, elas não te submergirão. Tudo isso o Espírito Santo falou ao profeta Isaías. Mas nada disso antes dele viver uma experiência real com Deus. E essa experiência grandiosa começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamou, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que sou um homem perdido e tenho impuros lábios, e habito num povo com impuros lábios. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, para tirar do altar com uma tenaz. A brasa tocou na minha boca e disse: eis que
que retiro dos seus lábios toda iniquidade, e perdoando o pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de vir? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode parecer confuso, mas o relato disso, o relato de Ezequiel, com uma visão do Senhor no início do capítulo de Ezequiel, uma visão de Apocalipse, tudo isso, queridos, tudo isso é confirmado com uma visão do trono de glória de Deus, aonde Ele está sentado. E para todos aqueles que Deus se revelou, a primeira coisa, tudo que eles pensavam era: ai de mim, porque a grandeza da revelação de Deus é tão grande que quem sou eu para merecê-la? Acontece que tudo isso se dá no momento da vida de Isaías, no momento em que o rei Uzias morre. O rei Uzias era um rei que governou, e quando eu fui ler, quando o Espírito Santo estava me dando a palavra, eu falei: gente, eu vou ver então o que aconteceu, quem era esse rei Uzias, eu vou tentar saber mais dele. E me chamou a atenção porque num pedaço tão pequeno de palavra, diz a palavra que Deus abençoou o reinado dele enquanto ele buscava o Senhor. E que o Senhor, enquanto ele buscava, o fez prosperar grandemente. E prosperou Uzias grandemente. Tanto que Israel, naquela época, Judá, cresceram os limites. Eles tinham uma fábrica, fizeram uma fábrica de armamento. Um povo que, para lutar com os outros que já existiam há quanto tempo. Só que enquanto eu continuava lendo, eis que eu me deparo com uma palavra que diz assim: e ele prosperou em tudo, até que se tornou forte o teu coração. E o que é esse se tornou forte o teu coração? É que o rei Uzias era o tipo de pessoa, o tipo de crente que busca o Senhor quando precisa. O rei Uzias buscava o Senhor e ele prosperava. Buscava o Senhor na dificuldade e Deus ajudava. Até que se tornou forte o teu coração. Na verdade, ele nunca viveu uma experiência transformadora com Deus. Na verdade, ele tinha experiências sustentadoras de Deus, abençoadoras de Deus, mas não transformadoras de caráter. E com ele aconteceu o contrário. No final da vida, ao invés dele se converter, ele é atacado por lepra. Exatamente, porque encheu-se de orgulho e de independência de Deus. As igrejas estão vazias. Tantas pessoas conheceram. Com quantas pessoas eu me encontro que há 10 anos atrás buscaram, viram Deus fazendo, viram Deus operando milagre, enchendo despensa, dando aposentadoria, curando doença. Onde eles estão? Nossa vida com Deus tem que ser alimentada diariamente, queridos. Dizer a Ele: eu sou sua, é como quando a gente se encontra com quem ama. É dizer: eu te amo. Não tem essa de Ele já sabe. Não, eu te amo, eu desejo a tua presença, eu preciso da tua presença, eu preciso ser transformado com a tua presença. O que isso tem a ver com a experiência de Isaías? Isaías era um admirador de Uzias. Eu li sobre ele que, além de ser um profeta, um professor, ele era bem nascido, bem criado, ele sustentava o palácio. Todo o povo de Israel admirava Uzias. Eles admiravam Uzias e de repente Uzias dá uma caída dessa, até que ele morre. Isaías profetizou no reinado de 4 reis. Uzias era o primeiro. Ele ainda estava moço, jovem. E glória a Deus, desde jovem aprendeu que existem coisas e Uzias que precisam morrer na nossa vida.
Eu não sei quem você admira tanto que não pode pensar em perder. Eu não sei qual é a característica do teu temperamento que você fica guardando com um cuidado incrível, mas que precisa morrer. Eu sei de mim. Eu sei quanto eu tento sepultar a ira porque já foi mandado por Deus. E eu ainda me pego dizendo que raiva, que coisa feia. Eu sei como que Deus apagou o meu passado e abriu portas e disse: olha para frente, olha para o alto, porque o que importa entre você e eu é que você olhe para frente, que você olhe para o alto de onde vem o socorro. E eu sei o quanto tantas vezes eu vou revirar no lixo do passado alguma coisa, e isso entristece tanto o Senhor. O Senhor não quer que você se volta no passado. O Senhor não quer que você revire o lixo que Ele te tirou. O Senhor quer te dar experiências novas, profundas, reais, boas. Isso não acontece porque os Uzias da minha vida, os Uzias da sua vida, precisam morrer. Precisam morrer. Uzias, ao contrário de Naamã, que era sírio, que era leproso. Uzias, ao contrário de Naamã, que ficando sabendo de um profeta de Deus, homem de Deus, sai da Síria e vai ter com o profeta para ver o que ele precisava. Quem sabe o Deus vivo poderia curá-lo. Uzias nasce e reina com 17 anos, cheio de vida, e termina a sua morte leproso. Há uma conotação espiritual de lepra com pecado. Enquanto um desce as águas do Jordão, mergulha 7 vezes para receber a cura, desce do eu, desce do ego, desce da posição de general, o outro sobe. Ele usurpa de ser como sacerdotes e faz assim: eu já sou tão grande que eu não preciso que Deus me fale nada, eu já sei os caminhos que eu devo andar. E ele entra no templo para oferecer sacrifício a Deus e já sai do templo leproso. É tão melhor não ser nada e conhecer Jesus e passar a ser. E é isso que Deus tem para nós. Experiências grandes, experiências profundas, experiências transformadoras, experiências reais. É isso que Ele quer. E para isso, os Uzias têm que morrer na nossa vida. Diz a palavra: onde está o seu tesouro, está o teu coração. Se há um tesouro guardado no meu coração, esse tesouro precisa sair para que aquele tesouro que ele se referiu, como o reino de Deus, aquele em que o homem vende todas as coisas para comprar aquele pedacinho que ele encontrou, o verdadeiro tesouro, isso precisa entrar na minha vida e na sua, e trazer essa qualidade de vida de reino de Deus. A cada dia que passa, eu vejo que as minhas razões, os meus motivos, os meus conhecimentos, o meu, o eu, isso que ecoa nas nossas vidas, precisa morrer. Assim como a morte de Uzias. Eu fico imaginando o profeta, pensando: quem virá agora? Quem vai reinar sobre Israel? Será que fará o que é reto diante dos olhos do Senhor, como fez durante um tempo Uzias? Ou será que ele vai trazer a desgraça pela sua independência de Deus e a preocupação, ainda que Uzias era amigo de Isaías, ele era amigo do profeta. O profeta frequentava o palácio real, mas ele teve que morrer para que Isaías conhecesse um rei maior. E o Espírito Santo me fez imaginar Isaías questionando: perdemos agora o nosso rei, que já começou num caminho e acabou no outro. Quem virá? E enquanto ele não estava quebrantado, Deus, o grande rei, o Senhor dos exércitos celestiais, não veio ter com ele
Enquanto Ele não tirou os olhos daquilo que já era passado, Deus não pôde trazer o novo. Quantas vezes Deus tem ministrado isso e ministrou ao longo da minha conversão? Se você não deixar o velho, como eu vou colocar o novo? Eu não posso deitar o vinho novo em vinho velho. Se você traz o velho, dá cheiro de coisa ruim. O voto nazireu, eu não sei quantos sabem, né? Sansão tinha feito o voto nazireu. Por isso que Dalila corta o cabelo dele e tira a força. Há uma conotação espiritual linda. Quem fazia o voto nazireu não podia chegar perto de morto, nem de coisa imunda. Porque o voto nazireu era separado para Deus, separado para uso exclusivo de Deus. E se você é separado por Deus, não pode voltar ao que está morto. Se você é separado por Deus, não pode ir revirar o lixo das tristezas, daquilo que uma vez te tirou de Deus. Isso é contaminação. E Deus quer o novo para mim e para você. Eu sei o que Ele ministrou que eu precisava deixar, mas o Espírito Santo vai continuar dizendo para você, através da palavra e dos louvores, quantas vezes você tem que mergulhar para fazer o eu com as suas convicções morrerem. Quantas pessoas estão querendo buscar Deus, de fato, dando ordens. Eu quero que o Senhor faça isso, eu quero isso, eu quero isso. São vontades permissivas e não soberanas. São vontades que até poderão trazer felicidade e alegria para você, mas não é a soberana de Deus para você. A soberana de Deus, Ele vai te manter, Ele vai te fortalecer, Ele vai cuidar de você. Deus quer para nós a vontade soberana, porque a soberana é boa, perfeita e agradável. Vamos descer. Eu desço da minha raiva, eu desço dos meus questionamentos. Certa ocasião, eu abracei alguém que dizia estar muito triste, muito triste. Essa pessoa tinha todos os motivos para estar triste. Sem vigilância, eu dou um abraço e começo a orar por ela. E antes que a oração terminasse, eu fiquei toda dura. O meu ombro todo duro. Imediatamente o Espírito Santo disse que sem consultar o Senhor, sem vigilância, eu abracei. E que a dor que aquela mulher estava sentindo não era mais dor de saudade, mas era dor de revolta, de ira, de vingança. E quem tem revolta, ira e vingança atrai potestades e principados, que imediatamente quando eu abracei, tentaram passar aquele peso para mim. E eu entrei e comecei a orar: Senhor, eu não aceito, livra-me, limpa-me, Senhor, limpa-me, tira de mim, me perdoa. Eu sei que todo mundo precisa de oração, mas eu não vigiei, eu abracei, eu encostei o corpo, eu impus as mãos, me perdoa. Porque nós somos canais, queridos. E se eu estou cheia do bem, eu deixo parecer o bem. Se eu estou cheia de Jesus, os meus olhos têm um brilho. Eu não vou ficar mais bonita porque eu não mudei de aparência, mas certamente mais leve, porque os olhos são a candeia do corpo e meus olhos brilharão pela glória de Deus. Mas se eu me encher do que é mal, do lixo, da vingança, da ira, da revolta, da raiva, e acreditando que Deus é injusto comigo, o sangue de Jesus tem poder. Assim, é melhor descer como Naamã do que subir como Uzias subiu. Subir, querido, só se for para a glória. E se for para a glória, só através de Jesus. E Jesus não vai deixar ninguém subir tão contaminado assim. Amém? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Algumas coisas simbolizam o rei Uzias e nos impedem, como eu disse, de ver a glória de Deus. A falta de perdão é uma delas. Em Mateus 18, 23 a 35, Jesus nos conta a parábola de um rei que quis ajustar contas com os seus servos e havia um deles que devia o rei. E o rei ordenou que o servo e sua família fossem vendidos. O servo suplicou, o rei usou de misericórdia e perdoou o servo. Mas, quando o mesmo servo encontrou um conservo que lhe devia, não o perdoou. Não usou de misericórdia e compaixão como o rei tinha usado com ele. E o rei, sabendo disso, muito se irou e mandou que então o servo pagasse tudo o que devia.
falta de perdão. Falta de perdão é um bloqueio que nos impede de ver a glória de Deus. Temos que perdoar os nossos devedores. Se temos perdão do Pai, como não liberar perdão para as pessoas que nos fizeram sofrer? Esse rei Uzias tem que morrer em nossas vidas, porque a falta de perdão não somente nos mata espiritualmente, como fisicamente, porque já está provado cientificamente que falta de perdão vem acompanhado de mágoa e de rancor, e são causadores de grandes enfermidades. Esse caso que eu contei, eu já orei por essa pessoa antes e essa pessoa estava toda quebrantada. Pronto, era dor. Dor você pode chorar, mas Deus consola. Dor. Mas Deus não consola rancor. Deus pode te abraçar no momento de dor e te fortalecer. Mas se você está todo rancoroso, iracundo, com desejo de vingança, Deus se afasta. Deus não está nesses sentimentos ruins. Mas eu não consigo perdoar. Peça ao Espírito Santo que ajude, que faça, Ele faz. O outro Uzias que precisa morrer é a incredulidade, o espírito de incredulidade, visto que sem fé é impossível agradar a Deus. Reconhecendo que não temos fé o suficiente para nos apossarmos do que Deus nos dá, é bom fazer como fez o pai daquele menino que estava endemoniado e ninguém conseguia expulsar. O Senhor disse: você crê? Ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Peça ao Espírito Santo, aumenta a minha fé, Senhor, porque eu quero ver a glória de Deus. Quebra em nós, Senhor, quebra em nós tudo que precisa ser quebrado. Tira de nós, do nosso interior, as características que nos têm afastado das revelações do Teu Espírito Santo, querido. Eu oro assim no nome de Jesus. Como na mão do Teu poder, Senhor. Fala para Ele: quebra o meu orgulho, me ajude a descer, lava-me, purifica-me. E depois coloca o Teu conteúdo sublime, que é o óleo do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser filho, como na mão do Teu poder. Me purifica, Senhor, me purifica. O outro Uzias que precisa morrer é o medo. E como o medo tem sido usado literalmente pelo diabo para tentar nos deter, porque o medo bloqueia a nossa confiança em Deus. E sem termos a nossa confiança, como alcançaremos vitória? Pedro viu Jesus, quis andar sobre as águas, Jesus ordenou para que ele fosse, e quando ele teve medo, quando ele sentiu o vento e a água debaixo dos seus pés, ele começou a afundar. Querido, se desviarmos a nossa atenção de Cristo, se começarmos a olhar as circunstâncias, afundaremos na incerteza do medo, ou morreremos pedindo socorro ao Senhor. Pedro gritou: Senhor, salva-me. O medo não pode dominar a nossa mente. A insegurança não pode dominar o meu ser. Quantas são as coisas ainda que quando eu penso, eu gelo e eu falo: Senhor, ajuda-me. Retira esses pensamentos de mim. Livra-me do medo. E eu me lembro daquela canção, né, que vem de um salmo de Davi: se tenho a ti, os meus medos se vão. Os meus medos são curados aonde? Na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O medo
medo de não tentar te impede de conseguir. Mediante a voz de Deus, só mediante a voz de Deus é que vamos prosseguir. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que te chamou para estar ao seu lado em toda e qualquer circunstância, segurando na sua mão direita e dizendo: eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Aleluia, glória a Deus. Agora, o pior de todos, o que tem que morrer mesmo é esse aí, ó, o eu, o orgulho. É preciso despojar do velho homem e nos renovarmos na transformação do Evangelho. Muitos podem ouvir e pensar assim: eu não tenho que morrer nada do eu, não, porque eu já tenho até complexo de inferioridade, não de superioridade, então tem que ser curado do de inferioridade também. Porque o da inferioridade também é o governo do eu. Errado. Você não tem valor, você é feio, você é pior, você é tudo isso. Luta, tem como tem. Baseado em quê? O Senhor colocou o que Ele tinha de melhor, que é o Espírito Santo, dentro de você. Então você é menina dos olhos, você é o bichinho de Jacó, você é o príncipe de Deus, você é o Israel de Deus. Sem orgulho, sem superioridade, sem inferioridade. Nas águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como na mão no teu poder, Senhor. Quebra, Pai, todo o nosso orgulho espiritual, orgulho profissional. Senhor, ajuda-nos a depender de Ti. Espírito Santo, purifica-nos, porque queremos a revelação da glória de Deus. Comece comigo, Senhor. Tu tens liberdade de sondar o meu coração e de retirar dele o que não te agrada. Sabem e conhecem a história do rei Nabucodonosor, né? Ele achou que era o tal. Ele disse que toda a glória da Babilônia era mérito dele. Queridos, ele construiu uma estátua de ouro e mandou que fossem adorados, e foi por isso que 3 servos de Deus foram parar na fornalha e não queimaram. E quando Nabucodonosor viu: peraí, quantos homens vocês mandaram para a fornalha? 3, por que tem 4 lá? E eles saíram intactos, porque não se dobraram a estátua de um rei. Eles saíram intactos, mas Nabucodonosor ficou doido depois. Ficou doido como um animal. Até entender, e entendeu, reconheceu que o único que é Senhor é o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, um rei da Babilônia, entendeu isso. Por que tantos não se prostram e ainda esperam em pessoas? Essa época de prefeito, de governo, eu vejo tantas pessoas acreditando em pessoas, em governantes. Eu vejo poucas pessoas orarem pelos governantes. Eu vejo poucas pessoas orarem para que Deus exerça autoridade sobre a vida do governante. Porque são figuras que precisam da presença de Deus. Porque tem uma porta muito grande para o erro. Dificilmente eu vejo alguém orando, intercedendo, mas eu vejo pessoas confiando a vida em outros homens. Confie só no Senhor. O Senhor é absolutamente suficiente para tomar conta de você. Você crê? Então, faça morrer em nós, querido, tudo que não provém de Ti, para que a Tua glória cresça e nós possamos contemplar a Tua glória e sermos por ela transformados. Essa é a minha oração hoje, amado, no nome de Jesus. Eu quero ser limpo como na mão no teu
águas do rio, então subirei como na mão. Eu tenho certeza que o desejo de um pai amado é que todos nós fiquemos limpos. Por isso ele mandou Jesus, cujo sangue me purificou de todo o meu pecado e te purifica também. Por isso ele nos deu, Jesus rogou a Deus o Espírito Santo, para que através da lavagem das águas do seu trono de glória, através do Espírito Santo, fôssemos convencidos de cada pecado nosso, de cada erro, de cada situação de orgulho, de medo, de falta de fé. Reconhecêssemos isso, pedíssemos perdão, apresentássemos para Deus, e Ele vem para reinar na minha vida, no meu coração, no seu coração. O rei Uzias significava um impedimento, talvez porque o profeta via nele o rei. E quando esse rei morre, ainda morre com lepra, enquanto Isaías não tira o olho disso, não tira o olho dele, ele não está preparado para contemplar a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus, meu irmão? Quer sentir a presença de Deus na tua vida, no teu coração, no teu lar, em tudo que você faz? Dê espaço para Ele agir. Como? Tira de você os lugares que são dele, mas que estão ocupados por pessoas, por circunstâncias, por bens, seja lá o que for, que na verdade precisa ser ocupado absolutamente pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu pedido através do Espírito Santo. Esse é o meu desejo. Que o meu coração seja ocupado com a glória de Deus. Que os meus olhos vejam isso. E é claro que eu vou dizer, ai de mim que ainda tenho tanta impureza. Ai de mim, cheia de erros, ai de mim, eu preciso que o Senhor me purifique. E eu sei que Ele vai mandar um anjo, que Ele vai me dar a porção dobrada do Espírito para me limpar, tirar a Sandra velha e o que tem da velha criatura, para deitar o vinho novo que é Jesus com as suas convicções. Mas essas convicções são reais. A vontade dele é a perfeita, é a poderosa, é a boa, é a real para a minha vida e para a tua vida. Sem remexermos no lixo do passado, na nossa autossuficiência, naquilo que fizemos e que nos contaminou, porque o sangue de Jesus já começou a obra nos purificando. Mas ficar parados, sentados, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente caminhe, Deus quer que a gente cresça nele. A minha oração é porque o Espírito de Deus conduza a tua vida, te guie mansamente por águas tranquilas. E aí você vai poder dizer, no ano em que morreu em mim o ódio, no ano em que morreu em mim a inveja, no ano em que morreu em mim o rancor, no ano em que morreu em mim o ressentimento, no ano em que morreu em mim as lembranças de quem me fez sofrer, no ano em que morreu em mim o adultério, no ano em que morreu o medo, no ano em que morreu a falta de fé, no ano em que morreu o egocentrismo, no ano em que morreu a idolatria, no ano em que morreu em mim a mentira. E aí sim, você vai poder dizer, no ano em que morreu em mim isso, aquilo, eu vi a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Tem que morrer em nós tudo que está impedindo essa manifestação. Eu tenho pedido ao Espírito Santo mais dele, mais da unção, mais do meu dom, mais de revelação. E o Senhor disse, eu tenho tudo para te dar, mas precisa morrer em você todos esses sentimentos. Porque na hora que morrer, filha, eu vou colocar o meu novo. E eu trouxe isso para vocês. Porque eu sei que vocês têm querido a glória de Deus, têm querido a cura de Deus, têm querido o poder de Deus, têm querido o batismo com o Espírito Santo. Mas nós precisamos primeiro ser limpos. E Jesus te pergunta, você quer? Ele chegou diante de um leproso e disse, o que você quer? Eu quero ser limpo.
Você quer ser limpo? Então peça a Ele. Cura-me, abraça-me, proteja-me e me dê o seu novo, Senhor. Que eu já vim aqui profetizar o novo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que a glória de Deus na sua vida seja tamanha, depois da morte do eu, da morte daquilo que precisa morrer. Eu desejo que a glória de Deus seja tão grande, tão grande, tão grande, que enche o templo, enche a tua casa, e que por onde você passar, pessoas vejam a glória de Deus, não para orgulho seu, mas para crescimento do reino de Deus aqui na terra dos viventes. Amém? Não me deixe ir sem que eu receba da sua graça, do seu amor. Meu amado, obrigada pela tua palavra. Obrigada por aquela ligação de terça-feira. Obrigada pela palavra da noite. Obrigada pelo culto de quarta. Obrigada por confirmar quinta, que aqueles que pedem recebem e todos que buscam encontram. Obrigada por ministrar ontem que aqueles que estão em ti têm caminhos diferentes, têm valores diferentes e preferem certamente ficar quietos em suas casas do que sair às ruas para ver as contaminações, para ver o roubo, ver a droga, ver o domínio do inimigo. Querido, fique conosco. Obrigada pela tua palavra. Se ainda não conseguimos, ajude-nos com o teu Espírito Santo. Tira de nós, mata em nós. O Senhor não mata, né? O Senhor cria o novo. Mas ajude-nos a fazer morrer em nós aquilo que entristece o teu coração, aquilo que está fora dos seus propósitos. Para mim, todo pensamento contrário, todo, Senhor, toda essa coisa do passado que insiste em voltar, trazendo valores ruins, de lembrança, que trazem raiva, tristeza, questionamento, seja pelo que fizeram no sentido espiritual comigo, seja no sentido emocional. Senhor, em nome de Jesus, lava isso, leva isso, tira, porque eu sei que o teu novo está para nascer e por vir, e eu quero tudo que o Senhor tem de novo para minha vida. E pisei aqui para profetizar o novo na vida dos teus amados. Ah, querido, eu me rendo ao teu controle mais uma vez. Obrigada por insistir em completar essa obra. Toma conta dos teus filhos e filhas. Toma cada um na concha das suas mãos. Guarda-os, Pai. Guarda-os na cobertura do teu sangue, na proteção maravilhosa do selo do teu Espírito. Assim eu oro, agradecida, maravilhosamente agradecida ao Senhor e a todos que estão aqui, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Guarde-nos, cubra-nos, abrace-nos, e que a gente possa ficar nesse abraço, queridos, até sábado que vem, em nome de Jesus, cheios da glória de Deus. Amém? Beijo grande, até sábado que vem. Obrigada.